Obrigado. Bom, primeiramente agradecer o Yuri e o time da Bren ali pelo convite aqui pela Reciclo poder participar do evento, que é um evento tão importante, né, que a gente fala bastante de ESG hoje em dia. Acho que mais para me apresentar aqui no começo, meu nome é Bruno Pasqualato, eu sou head de finanças aqui da parte de novas capacidades do time do Reciclo. Tenho bastante experiência já com resíduo, então estou quase 7 anos já trabalhando diretamente com resíduos, trabalhando no planejamento financeiro e operacional dos maiores players do Brasil. Desse período, participei da implantação da primeira planta de triagem mecanizada, a partir de resíduos sujos, né, as Dutch Murphys aqui no Brasil, então acho que foi um passo bem importante que a gente teve para conseguir ter essa evolução nas taxas de reciclagens aqui no Brasil. E eu vim explicar um pouco mais o que o Reciclo faz, né? Então, o Reciclo, na verdade, é uma empresa de tecnologia, é muito mais um conceito asset light, então ela não tem nenhum ativo físico, o principal ativo dela é dados. Então, a ideia dela é justamente atuar na cadeia de rastreamento ali, de reciclagem, então rastreando desde a parte da primeira ponta de reciclagem até chegar à cadeia final, que é a transformação efetiva do resíduo em um novo produto, em um novo material. Então, a Reciclo acaba conectando as grandes empresas, né, grandes empresas poluidoras de plástico com as centrais de triagem, fazendo essa conexão por meio de uma compensação ambiental, num mercado muito parecido com o crédito de carbono, que a gente já tem bem efetivo aqui no Brasil e no mundo, né? Na Europa, isso já é um pouco mais regulamentado, então a gente tem o EPR, né, na Europa, que a tradução é a responsabilidade estendida do produtor, então já obriga quem são as empresas que poluem com plástico, né, que colocam o plástico no meio ambiente, a compensar suas emissões, ou por meio de reciclagem, ou por meio de compensações que são certificados, que já são bem atuantes lá na Europa. E como é que funciona isso de fato, né? Como é que o Reciclo ela atua aqui no Brasil? O primeiro passo dela é de homologação das centrais de triagem, então ela pega todas as centrais de triagem, fazem uma homologação para ver toda a questão de compliance, para ver a questão se não tem trabalho escravo, se não tem trabalho infantil, para ver se ela está de acordo, usa EPIs, então todos os protocolos de segurança, e que todo o resíduo dela é do pós-consumo, né? Então, o mais importante de tudo isso é que todos os resíduos de compensações ambientais que a gente está falando aqui não são resíduos industriais, eles são resíduos pós-consumo apenas. Disso é gerada uma nota fiscal, que ela vai vender essa nota fiscal para uma pessoa que vai transformar o plástico. Às vezes tem um intermediário no meio que é o sucateiro, e acaba aqui tendo esse fluxo complexo, então a gente rastreia desde a emissão da nota fiscal até o MTR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos, até o certificado de destinação, caso das informações de onde foi, para onde vai, para gerar um certificado. Então, uma embalagem plástica, 1 tonelada de plástico que as centrais de triagens vendeu para uma empresa que vai transformar isso em outro resíduo, em outro material, outro produto, ela acaba que gera um certificado de reciclagem. Esse certificado de reciclagem ele pode ser comercializado para as grandes empresas compensarem as emissões ali de plásticos no meio ambiente. E todo esse processo da Reciclo é auditado pela Ernst Young, então a gente tem uma Big Four que comprova toda essa blockchain que a gente tem para ter uma certificação maior ali, uma confiabilidade maior, tanto que desde o começo da Reciclo nunca teve nenhum processo jurídico em relação às compensações que todos os nossos clientes tivemos. E a gente tem como principal parceiro ali o Instituto Rever, que é a entidade gestora ali do Recicla Mais, que é o programa do governo sobre a reciclagem no Brasil. E a gente acaba classificando a compensação em 2 motivos principais ali pelas empresas, né? Por que as empresas elas fazem essa compensação? A gente tem um motivo mais soft, que é a parte de marketing, de branding, então toda a parte que a empresa ela vai divulgar, que se preocupa com o meio ambiente, que está efetivando as taxas de reciclagem, que ela tem uma embalagem sustentável ou alguma coisa nesse sentido. Então a gente chama isso mais soft, é uma preocupação ambiental do consumidor ali com os poluentes. E a parte mais hard, que aí a gente chama de hard, a parte de licenciamento ambiental. Aqui em São Paulo, a CETESB já condiciona dentro da licença de operação a compensação de pelo menos 22%, e essa meta vai ser crescente daqui a 2040. Hoje, se eu não me engano, são 22%, vai crescer ano que vem para 23%, e acho que até 2025 chega próximo de 30% a 40%. Então, é uma meta que ela vem bem agressiva. Então, hoje não é muito o cenário que a gente vê pelas taxas de reciclagem, né? Hoje, a estimativa que o Brasil recicla hoje em torno de 4% ali de todo o material que é coletado no mercado. Em 2011, 1/3 de todo o material que foi reciclado efetivamente
a Eu Reciclo conseguiu certificar e compensar por meio das homologações, por meio das transações. Um terço desse material a gente conseguiu certificar e vender para uma compensação ambiental, né? E disso foram gerados aproximadamente 11 milhões de receita incremental para toda a cadeia de centrais de triagem, que vai desde a cooperativa, catadores, todo mundo que tem a formalização ali da ambiental, e uma das preocupações nossas é justamente com o que esse dinheiro está sendo investido, né? Porque se for só para aumentar a remuneração ali dos operadores, né? A gente chama de operadores as pessoas que têm as centrais de triagem, os catadores, cooperativas, só para aumentar a renda, acho que não fomenta muito a cadeia, né? Então, a pesquisa que a gente fez, dentro desses 11 milhões, um terço o pessoal... os operadores gastaram em infraestrutura, então um aluguel, uma conta de luz, às vezes que está um pouco atrasado, compra de EPIs, ampliação do galpão, que eles atuam para condicionar mais material, receber mais material. Um terço foi de fato para gerar uma renda adicional, né? Você tem um impacto social grande também quando você gera mais renda para essas pessoas que estão ali na linha de frente. E um terço desse dinheiro, né, que a gente remunerou eles, acabou indo para a expansão do negócio. Então, vai desde a compra de um caminhão até a compra de novas esteiras de triagem, prensas. Então, tudo que foi que conseguiu alavancar de fato o negócio deles, de conseguir trazer mais material e mais certificados e assim fomentar cada vez mais a logística reversa, né? Hoje a Reciclo já atua em todos os estados, então nos 26 estados mais Distrito Federal, então ela já tem parceiros, ali são cerca de 220 cooperativas que são entre cooperativas e grandes players do mercado que geram os certificados, que tem toda a reciclagem. E disso, não só disso, né, não só do que já acontece a reciclagem, né, das cooperativas que já fazem separação de plástico, papel, papelão, que são materiais mais fáceis. A Reciclo também, ela atua bastante na fomentação de materiais que são de difícil reciclagem, né? Um grande exemplo disso é o vidro, que é um material que é dificilmente reciclado, o custo dele é muito barato, né, para vender. Hoje a gente, o custo mais ou menos para você vender uma tonelada de vidro é de R$100, e às vezes a logística não compensa para você levar para um reciclador. Então, no Amazonas, a gente fez um trabalho que a gente conseguiu alavancar os certificados lá no Amazonas para conseguir compensar, levar um lugar mais próximo de reciclagem, que era no Recife, se eu não me engano, e nisso o certificado ele triplicou o valor original de venda do material, né? Então, um material que era R$100 para venda, a gente conseguiu gerar um certificado de R$350, que conseguiu fomentar de fato essa cadeia e conseguir reciclar materiais que não tinham potencial de serem reciclados até pela questão logística, né? E nisso foi que se baseia um pouco da estrutura do reciclo, né? Então é muito na fomentação na cadeia de reciclagem. A meta do reciclo é aumentar as taxas de reciclagem no Brasil e a gente tem feito todo esforço para isso. A Eu Reciclo teve uma captação recente de um Series B de aproximadamente 100 milhões, né? Então a ideia é justamente investir cada vez mais em todo o trabalho de tecnologia que já foi feito, de rastreamento em pessoas, para conseguir aumentar mais a produção também de recicláveis dentro das cooperativas e operadores. E parte desse valor também vai para uma estrutura de Embedded Finance, que basicamente ela vai gerar dois produtos financeiros que vão investir em infraestrutura pesada para também obter grandes plantas de reciclagem aqui no Brasil. Um deles vai ser um FIPE, que daí são plantas mais estruturadas, plantas com sensores óticos, plantas com maquinário europeu, então são plantas bem mais estruturadas e plantas menores também por via de um FDIC, que a gente está estruturando também para ir para plantas menores, cooperativas, para conseguirem terem mais produção, mais produtividade ali dentro da própria planta existente. Hoje a gente já tem o nosso primeiro FDIC, já foi, a máquina já está entrando em operação agora no final do ano, um investimento um pouco menor, e o nosso FIPE a gente já tem um soft commitment pelo menos 50% do valor. A gente está falando de um FIPE de um valor de 100 milhões aproximadamente, uma planta bem complexa, a planta de maior tecnologia que vai ter no Brasil. Hoje, as plantas, se eu não me engano, são 3 plantas em operação no Brasil. Uma começou recentemente ali no Pernambuco, mas já tem uma no Pernambuco e uma em São Paulo já operando. E essa vai contar com mais sensores óticos, maior nível de produção, então vai ser uma das maiores plantas aqui do Brasil de tecnologia. Já foram 50% captados praticamente com software community entre family office e parceiros estratégicos, então a gente não depende só de investidores, a gente tem alguns parceiros estratégicos também que estão dispostos a investir para aumentar a taxa de reciclagem no Brasil, e essa máquina maior, né, o FIPE que a gente vai fazer, a ideia é entrar em operação já no segundo trimestre.
As máquinas, ela basicamente o processo dela é entrar no material bruto, então todo o material que já foi passado por uma triagem, já foi feita coleta seletiva e ia ser destinado num aterro sanitário, ele vai ser processado como se fosse um processo industrial, então vai ter a abertura do saco, a separação orgânica da fração seca, dessa fração seca a gente separa em várias linhas que vão para vários ótipos, e com isso a gente tem toda a separação de material vendável, então o PET, PAD, alguns materiais flexíveis que ainda têm uma capacidade de venda, mas mesmo assim são bem menores, apesar da quantidade alta de material plástico flexível que tem no resíduo. Além de separação de metais, ferrosos, não ferrosos, papelão, então vai ter toda essa separação dentro dessa planta. E acaba que o que sobra dessa planta, que a gente chama do rejeito, a gente consegue produzir um CDR de muita qualidade. Então, o CDRU, que é um combustível derivado de resíduo, a partir do resíduo sólido urbano, que ele tem sua grande maioria ali plástico, cerca de 30% a 40% desse material é um material plástico, então material que tem um poder calorífico, que consegue atender as normas ali das cimenteiras, né? Então, as cimenteiras, elas sempre seguem as especificações de PCI, de cloro, cinzas, umidade. Então, a gente estima que com essas grandes plantas, a gente vai conseguir gerar uma quantidade boa de CDR, uma planta de 40, 50 toneladas hora de material bruto, a gente consegue produzir entre 5 e 6 mil toneladas de CDR por mês. Então, é uma possibilidade, já que hoje alguns materiais de plásticos, principalmente plásticos, não conseguem ter um valor de venda muito efetivo, até pela qualidade do material, às vezes tem muita quebra no processo de transformação, e isso pode ter um potencial grande de transformar num combustível derivado de resíduo que vai levar para uma caldeira, para uma cimenteira ou para qualquer tipo de caldeira que vai gerar vapor ali ou calor no seu processo, né? Então, a ideia de ter essas plantas que vão gerar grande quantidade, cerca de 30% do resíduo vai virar CDR, então das 40 toneladas horas, 30% vai virar CDR, um material de qualidade, com um poder calorífico que atende as cimenteiras, e isso a gente entende como um ponto intermediário da cadeia de valorização de resíduos também, mas a gente sabe que tem muitos estudos aí falando sobre pirólise, reciclagem química, waste to energy, que eu acho que tem bastante gente falando hoje, bastante especialista aqui, e a gente entende que o CDRU ali é um caminho intermediário que a gente vai ter, até a gente conseguir atingir mais taxa de reciclagem e realmente conseguir voltar todo esse resíduo para a cadeia, né? O ideal é a gente tirar todo o material que tem o potencial de voltar para a economia circular de fato, né? Então, não só fazer a valorização energética desse resíduo, mas ele voltar a ser uma embalagem de novo, né? Esse que é o principal ponto que a gente tem hoje para a logística reversa, e o que a gente não consegue fazer ainda, né, quando a gente tem uma tecnologia intermediária, é justamente a gente fazer um CDRU ou outra tecnologia que consiga suprir isso intermediariamente até a gente conseguir reciclar a maior quantidade de material possível, né? Então, esse é um pouco do contexto, né? Espero ter agregado bastante, e muito obrigado aí pela presença de todos.